Bom, então aqui nós vamos iniciar, né, a primeira questão da revisão para avaliação do segundo bimestre do pessoal do terceiro ano. E essa é a primeira questão da página 242, a questão 28, item B. O enunciado da 28 diz o seguinte: determine a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui. No caso, menos 1 e 2 e menos 2 e 5. Bom, a ferramenta que a gente usa para determinar a equação da reta é o seguinte. Aqui a gente escreve as coordenadas dos pontos, então no caso menos 1, 2, e sempre a última coluna é formada por 1. Né? Então está aqui, escrevi os pontos que são dados e a gente coloca aqui um ponto genérico x, y e 1, isso aqui dando 0. E por que isso, né? Porque isso aqui é a condição de alinhamento de 3 pontos. Então eu tenho os pontos dados, né? Eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, só para ficar mais fácil, né? Eu tenho A e B. Por 2 pontos eu só tenho uma reta que passa por elas. E eu tenho aqui um ponto genérico, vou chamar de x maiúsculo, que tem coordenada x e y, de tal maneira que eles três fiquem sempre alinhados. Então eu tenho uma equação que eu tenho como determinar qualquer ponto da reta que esteja alinhado com esses dois. Né? E isso que compõe a nossa equação de reta. Então a reta R é o nosso objeto e essa é a equação que vai gerar essa equação. Então eu vou só apagar isso aqui para, né, aplicar o processo, que nós sabemos que é a repetição das duas primeiras colunas. E nós sabemos que esse processo aqui tem que dar 0. E o próximo passo é escrever aqui as linhas, lembrando que as linhas nesse determinante tem que cortar sempre 3 elementos. Isso é o que a gente chama de regra de Sarri, esse processo que eu estou, né, calculando o determinante. Nesse sentido, tem troca de sinal e nesse sentido não tem troca de sinal. Por isso que no sentido sem ser o da escrita, né, os sinais são de menos, e no sentido da escrita, que é essa diagonal principal, os sinais aqui são mais, são positivos. Ok, então vamos escrever os produtos, né? Então 5 vezes x dá 5x, 1 vezes y, desculpe, menos 1 vezes 1 vezes y dá menos 1y, 2 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 4, né? Eu não estou falando, mas eu estou fazendo em todos a regra não, o jogo de sinais. Então aqui, ó, tem um sinal negativo, o resto é positivo, menos com mais dá menos, né? Eu estou fazendo esse jogo, 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes x dá 2x, e por fim, menos 2 vezes y dá menos 2y. Isso aqui é igual a 0. Então, basicamente, eu tenho aqui o objeto R. Esse é o objeto R. Só que ele está um pouquinho desorganizado. Então, vamos organizar ele, né, para a gente escrever a reta de uma forma mais simples. Então, primeiro a gente vai fazer só o jogo de sinais. Então, nessa primeira parcela eu não faço. Eu vou só repetir. Aqui menos com menos é mais. Menos com menos é mais também. Mais com menos é menos. Mais 2x, mais com menos é menos. Próximo passo é agrupar os termos de x, né? Eu já posso operar direto, então menos 5x mais 2x dá menos 3x. Agora eu vou operar os y, eu tenho esse y, tenho esse y, y menos 2y dá menos y.
e menos 5 mais 4 dá menos um. Então, essa é a equação da reta que passa pelos pontos que eu chamei aqui de A e B. Tá? Todo e qualquer ponto que eu criar ou que me for sugerido que eu substituo aqui e essa conta dá zero, significa que ele vai estar alinhado com esses dois, né, que aí eu componho a minha reta.